Boa noite a todos os nobres vereadores, vereadora Mônica, a todo o público que nos assiste pela rede social, boa noite. Câmara Municipal de Itajubá, 35ª reunião ordinária do dia 16 de novembro de 2020. Gostaria de pedir ao senhor secretário, Renato Moraes, vereador, que fizesse a chamada dos vereadores. Muito boa noite a todos. Chamada da 35ª reunião ordinária, vereador Antônio Raimundo Sante, vereador Carlos Molina, presente, vereador Kleber Davi, presente, vereador Dr. Kenner Maia, vereador Fabrício Machado, vereador Joel Carlos de Almeida, vereador Jorjão da Saúde, vereador Marcelo Kraus, vereadora Mônica Chaves, vereador Renato Moraes, presente, vereador Ricardo Zambrana, vereador Sargento Pereira, vereador Sebastião Silvestre, presente, vereador Vladimir Bananeiro, vereador Zé Maria Bão, vereador Zé Pequeno e vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo o número regimental, eu declaro abertos os trabalhos desta reunião ordinária. Minuto de silêncio. Alguém gostaria? Vereador Kleber. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mônica. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Aurélio Rocha, um grande amigo que eu tenho, foi inclusive candidato a vereador uma época comigo. O Júlio Lemos disse, uma pessoa muito bem querida em Itajubá. Eu gostaria de pedir à casa, então, que a gente rendesse um minuto de silêncio a ele. Mais algum vereador? Perfeito. 1 minuto de silêncio. Leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 9 dias do mês de novembro de 2020, às 19 horas. Composta a mesa diretora pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Correia Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes e segundo secretário José Maria Silva. Feita a chamada, verificou-se a ausência do vereador José Vladimir dos Santos por motivo de saúde. Minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal de Itajubá, foi guardado pelos presentes 1 minuto de silêncio em sinal de luto pelo falecimento da senhora Pérola Braz Botelho e senhor Jesus Alberto dos Santos Silva. Votação da ata. Ata da 33ª reunião ordinária do dia 26 de outubro de 2020, aprovada por 12 votos, com ausência do plenário, no momento da votação, dos vereadores Kenner Augusto Maia, Fabrício Oliveira Machado e Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Correspondência. Ofício de encaminhamento da prestação de contas do município de Itajubá do exercício de 2015, processo número 103.1295. Após leitura, o presidente baixou a referida prestação de contas à Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira para o devido parecer na forma regimental e comunicou que a mesma encontra-se à disposição dos vereadores na Secretaria do Legislativo.
Ofício número 13/2020 do vereador Kleber Davi, questionamentos quanto ao arquivamento do projeto de lei número 4287/2018, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana da cidade de Itajubá. Proposições sem discussão. Indicações de números 498 a 508, de autoria dos vereadores Joel Carlos de Almeida, Fabrício Oliveira Machado, Marcelo Kraus Rezende, Carlos Eduardo Correia Molina, Antônio Raimundo Santi, Kleber Davi e Jorge Andrade. Apresentação de projetos. Projeto de lei número 4487/2020, que dispõe sobre a proibição do uso de chicote por condutores de veículos de tração animal no município de Itajubá, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Foi baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Projeto de lei complementar número 115, que altera dispositivos da Lei Complementar 71/2013, de autoria da Mesa Diretora 2019-2020. Foi baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ordem do dia. Leitura de parecer, projeto de decreto legislativo número 489/2020, que denomina Luiz Mauro Ribeiro Alves a quadra de esportes localizada na rua Oswaldo Cruz, no bairro da Varginha, de autoria do vereador Jorge Andrade. Comissão especial apresentou parecer favorável. Projeto de decreto legislativo número 490, que denomina José Ribeiro dos Santos a estrada municipal que se inicia na rodovia Itajubá Maria da Fé até a ponte de Madeira na Cachoeira Serra dos Toledos, de autoria do vereador José Maria Silva. A comissão especial apresentou parecer favorável. Emenda número 01 ao projeto de resolução número 1016/2020, que dá nova redação ao artigo 1º do projeto de resolução número 1016/2020, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes, Kleber Davi, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Fabrício Oliveira Machado, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos e Wilson Batista Paiva. A comissão especial apresentou parecer favorável. Projeto de lei número 4483/2020, que institui e inclui no calendário de festas do município de Itajubá o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Itajubense, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor apresentaram pareceres favoráveis. Primeiro turno de discussão e votação nominal, projeto de lei número 4472/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para cobrir despesas com a criação do projeto Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal de Governo, de autoria do prefeito municipal, Rodrigo Imar Martinez Riera. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação nominal, substitutivo ao projeto de lei 4470/2020, que altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Riera. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Substitutivo ao projeto de lei número 4471/2020, que altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Riera. Em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Único turno de votação simbólica dos relatórios de viagens dos anos de 2017 até a presente data, da senhora Maria Gorete Parada Oliveira, do senhor Nilo Baracho, diretores, servidores e motoristas da Secretaria de Saúde, que receberam suas diárias e horas extras com dinheiro do TFD ou de outra dotação orçamentária, de autoria do vereador Jorge Andrade. Em votação, foi aprovado por 14 votos, com ausência do plenário do vereador Carlos Eduardo Correia Molina no momento da votação. Requerimento número 84, que requer informações do secretário de Desenvolvimento Social sobre a liberação de recursos do Fundo da Infância e Adolescência para o projeto apresentado pelo Cariominas Futebol Clube, tendo como referência a resolução número 10, de 2 de maio de 2019, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 85/2020, que requer informações da Copasa sobre o processo administrativo do Sistema SEI, sob o número 244001,
0000649/2020-75, referente ao processo administrativo 15/2020, o qual foi encaminhado para a Coordenadoria Econômica da Arsai, Minas Gerais, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 86/2020, que requer informações do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajubá, CMDCAI, se há uma data específica para a liberação do recurso do Fundo da Infância e Adolescência para o projeto apresentado pelo Cariominas Futebol Clube, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Grande expediente, não houve inscritos. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 19h50, o presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada, nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante dessa ata. Câmara Municipal de Itajubá, 9 de novembro de 2020, assinam o presidente Sebastião Silvestre da Costa e Renato Nascimento de Moraes, primeiro secretário. A ata está em discussão. Em discussão, em votação. Os vereadores concordam em aprová-la, permaneça como se encontra. A ata está aprovada, com a ausência do plenário, o vereador José Roberto Floriano. Zé Pequeno. Leitura das correspondências. Não temos correspondência, senhor presidente. Leitura das proposições sem discussão. Indicação número 509/2020, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Indicando ao senhor prefeito municipal que entre em entendimento com a Secretaria de Defesa Social para que seja colocado com urgência redutor de velocidade em toda a extensão do novo asfalto na marginal esquerda do rio Sapucaí, trecho entre a Ponte da Imbel até a Ponte P4. Indicação número 510/2020, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula, solicitando ao prefeito municipal que entre em entendimento com a Secretaria de Defesa Social para que seja feita, com urgência, a pintura das sinalizações com reforço de tachões no trevo localizado na Avenida Padre Lourenço da Costa, trevo para Imbel, principalmente para o acesso na marginal esquerda do rio Sapucaí, de quem vem da marginal para entrar na BR-459, e bairros Nossa Senhora de Fátima e Imbel. Indicação número 511, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula, indicando ao prefeito municipal que entre em entendimento com a Secretaria de Defesa Social, solicitando estudos para que seja feita, com urgência, uma faixa de pedestre no trevo localizado na Avenida Padre Lourenço da Costa, trevo para Imbel, para quem sai da ponte e deseja seguir para o bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 512/2020, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula, indicando ao senhor prefeito municipal que entre em entendimento com a Secretaria de Defesa Social para que façam faixa de pedestres na rua Oswaldo Cruz, próximo ao número 399, e início com a rua Tertuliano Pinto Ribeiro, no bairro da Varginha. Indicação número 513/2020, de autoria do vereador Kleber Davi, indicando ao chefe do Poder Executivo para que entre em entendimento com as secretarias pertinentes, a fim de verificar a possibilidade de interdição de um trecho das laterais do Ribeirão Zé Pereira, na Avenida BPS, aos domingos e em horário definido, para que possa ser usado como área de lazer pelos itajubenses. Moção de congratulação. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, a presente moção de congratulação a ser encaminhada ao Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo, Minas Gerais, pelo trabalho desenvolvido em prol da preservação da história e cultura do povo arceburguense. Era o ano de 1985, no sábado, dia 22 de junho, antevéspera do aniversário da fundação da cidade, 24 de junho, dia de São João Batista, padroeiro da cidade. Reuniram-se no gabinete do prefeito Marcos Antônio Cili 18 arceburguenses. Logo, se entusiasmaram com essa ideia e o seu nome surgiu sem qualquer contestação.
Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo, IHCA. Na mesma ocasião, seu idealizador, Dr. Orlando Lodovici, viveu de 1920 até 2002, foi aclamado como primeiro presidente. O Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo é uma sociedade civil de caráter científico, com duração ilimitada e finalidade precípua de promover o estudo e a divulgação da história e das atividades culturais de Arceburgo, Minas Gerais, bem como as disciplinas a elas correlatas. Nesses 35 anos de história, o Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo proporcionou centenas de atividades sociais e culturais e tem também como objetivo preservar a história de Arceburgo e do sudoeste de Minas Gerais, tais como realização anual do Salão de Artes Plásticas de Arceburgo, apresentação do Corais no Natal, oficinas de artes plásticas para jovens e adultos, comemorações oficiais dos aniversários do Instituto Histórico e Cultural e do município de Arceburgo, publicação do livro da história de Arceburgo, publicação e distribuição do boletim informativo gratuitamente, reforma, ampliação e construção do Paço Municipal Cultural Dr. Tiago Varejão Fontoura e do Solar Azurém, importantes prédios históricos de Arceburgo, realização de workshops com renomados artistas plásticos, comemorações festivas do primeiro centenário de Arceburgo, em 1993, e do primeiro centenário da emancipação político-administrativa de Arceburgo, em 2011. Nossas vidas passam, mas Arceburgo permanecerá. E o Instituto, que se consagrou a estudar a história dessa terra, palmilhada pelos imigrantes, que fez a grandeza de Arceburgo, também permanecerá. Quero, em nome dos vereadores, registrar nos anais dessa egrégia Casa Legislativa os meus sinceros votos de gratidão, apreço e, acima de tudo, respeito pelo Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo. Como arceburguense, sinto-me feliz e honrado em homenagear essa entidade que tanto faz por minha terra natal e que é modelo e orgulho para todo o sul e sudoeste de Minas Gerais. Sala das Sessões JK, em 16 de novembro de 2020. Kleber Davi, vereador. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador Kleber. Muito obrigado, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, vereadora Mônica, público que nos assiste pelas redes sociais, em especial meu amigo Flávio Calori, que deve estar assistindo nesse momento. Senhor presidente, o intuito de apresentar essa moção, além de reconhecer o trabalho do Instituto Histórico de Arceburgo, é ressaltar a necessidade que a gente tem também em Itajubá, é apoiar o Instituto Histórico de Itajubá, a Academia de História de Itajubá, para que também reconheça os valores, né, intelectuais, a cultura, de forma costumeira, né, não a pontual, mas que a gente possa, a cada tempo, além de desenvolver a cultura, registrar os fatos históricos do município, preservar a nossa história através dos casarões, né, que toda a história nossa está nessas figuras. Eu gostaria de contar com o apoio dos 9 vereadores para que a gente pudesse, ao reconhecer, através dessa singela moção de congratulação, os valores intelectuais e culturais da nossa cidade também de Itajubá. Muito obrigado. A moção está em votação. Os vereadores que concordem em aprová-la, permaneça como se encontra. A moção está aprovada, com a ausência do plenário, o vereador José Roberto Floriano. Passaremos, então... Senhor presidente, tem mais uma moção do vereador Molina. Perfeito. Beleza. Faça a leitura, por gentileza. Vou deixar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Obrigado, Luiz. Eu passo a fazer, então, a leitura da moção de apoio ao projeto de lei 4754 de 2016. Ao excelentíssimo senhor vereador Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Senhor presidente, apresentamos a vossa excelência, nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, a presente moção de apoio pela continuidade da tramitação e pela aprovação do projeto de lei 4754 de 2016, que altera a redação do artigo 39 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950,
e tipifica crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, o qual se encontra com parecer favorável pela sua constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e no mérito desde outubro de 2019. O vereador que essa subscreve a presente moção de apoio defende a importância da aprovação do referido projeto de lei, por entenderem que a propositura, se aprovada, irá evitar que as decisões do Supremo Tribunal Federal esvaziem as atribuições do Congresso Nacional, a exemplo da DPF 54, que viabilizou o assassinato intrauterino de bebês anencéfalos, e da ADO 26, que equiparou a homofobia ao crime de racismo, bem como da ADI 5668, ainda não julgada, que pretende obrigar o ensino de ideologia de gênero em todas as escolas públicas e privadas do país. Dessa forma, apresentamos essa moção de apoio ao projeto de lei 4754 de 2016, para registro nos anais dessa Casa Legislativa, bem como para divulgação e conhecimento do público e para o encaminhamento aos nobres deputados e senadores de nosso Congresso Nacional. Sala das Sessões JK, 16 de novembro de 2020. A sessão continua em discussão. Com a palavra, o autor. Obrigado, senhor presidente. Eu queria ler a justificativa, pedindo a atenção dos nobres vereadores e, na sequência, eu pediria aos vereadores que se sentirem à vontade para que assinassem comigo essa moção de apoio ao projeto de lei 4754/2016. De acordo com a própria justificativa desse projeto de lei, a Constituição atribui competências específicas a cada um dos três poderes, exigindo que estes zelem pela preservação das mesmas, sendo que a doutrina jurídica recente tem realizado diversas tentativas para justificar o ativismo judiciário, algo praticamente inexistente em nosso país nos anos 50, época em que foi promulgada a lei que define os crimes de responsabilidade. Acrescenta ainda que este ativismo, se aceito como doutrina pela comunidade jurídica, fará com que o Poder Judiciário possa usurpar a competência legislativa do Congresso. Assim, estabelece a importância do Congresso no exercício de sua função e, zelando pela preservação das suas competências, discutir e aprovar o referido projeto de lei. O chamado ativismo judicial, conforme salienta a nobre deputada Cris Tonieto, relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, trata-se de uma afronta à democracia, por ousar conferir ao Poder Judiciário um poder absoluto e ilimitado, que nosso ordenamento jurídico não confere a nenhum dos três poderes da Federação. Haja visto o fato de nossa lei maior seguir o modelo de freios e contrapesos, por meio do qual os três poderes controlam-se reciprocamente, a fim de manter o equilíbrio entre si. Muito embora o STF somente exerça o seu poder jurisdicional, em tese apenas quando provocado, é sabido que, em determinados casos, aquela corte extrapola suas atribuições constitucionais e acaba por realizar atos que podem ser tidos como hipóteses de usurpação da competência legislativa. A exemplo do que ocorreu com a DPF 54, que viabilizou o assassinato intrauterino de bebês anencéfalos, a despeito da inviolabilidade do direito à vida, e também com a ADO 26, que equiparou a homofobia ao crime de racismo, sem sequer considerar o princípio da reserva legal consagrado pela Constituição, o qual dispõe que não existe crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Acrescenta-se à gravidade da questão temas diversos que ainda se encontram em vias de serem apreciados de forma equivocada pelo STF, como é o caso da ação direta de inconstitucionalidade ADI 5668, apresentada pelo PSOL em 2017, que pede que o STF declare a inconstitucionalidade da retirada da teoria de gênero de todos os planos estaduais e municipais de educação e determine como obrigação o ensino de ideologia de gênero em todas as escolas públicas e privadas do país. A ADI 5668, por exemplo, ignora que o Plano Nacional de Educação foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República em 2016, excluindo dele a ideologia de gênero, numa clara repercussão democrática das decisões nas casas legislativas municipais e estaduais de todo o país. Essa é, portanto, a moção de apoio ao projeto de lei que visa derrubar qualquer tentativa de ativismo judicial, como nos exemplos citados na justificativa. Peço, portanto, o apoio dos nobres vereadores, inclusive assinando comigo a presente moção. Perfeito. A moção está em votação.
Os vereadores que concordam em aprová-la, permaneça como se encontra. Está aprovada, com a ausência do plenário, vereador José Roberto Floriano. Senhor presidente, estão sendo apresentados nessa noite 2 projetos de lei. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza, antes de serem apresentados os projetos, eu gostaria de solicitar a retirada de um. Perfeito. Como secretário da mesa diretora, eu quero solicitar a retirada do projeto de lei complementar 115, de autoria da mesa diretora. Perfeito. Muito obrigado. Está retirado. Estão sendo apresentados nessa noite o projeto 4488-2020, que institui o Programa Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, cria a Farmácia Viva no município de Itajubá e dá outras providências, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira. E o projeto de lei número 4489, que altera dispositivos da Lei Complementar 71 de 2013 e dá outras providências, de autoria da mesa diretora da Câmara. O projeto 4488, eu baixo as comissões pertinentes, bem como o projeto 4489, também baixo as comissões pertinentes. Dando sequência. Encerradas as proposições sem discussão, senhor presidente. Perfeito. Passaremos então à ordem do dia. 35ª reunião ordinária, 16 de novembro de 2020. Leitura de pareceres. Parecer final à emenda número 4 ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Versa o parecer sobre a emenda número 4 de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Jorge Andrade, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Joel Carlos de Almeida, que altera o artigo 3º, inciso 1º, do substitutivo ao projeto de lei número 439/2020, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de cães e gatos em estabelecimentos comerciais no âmbito do município e dá outras providências. Voto dos relatores. Diante do exposto, salvo melhor juízo, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular a emenda ao substitutivo ao projeto de lei em questão, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Resultado da votação dos pareceres dos relatores. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, por seus membros infracinados, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa da emenda número 4 ao substitutivo ao projeto de lei 4439/2020. Dessa forma, essas comissões, no que lhes compete examinar, se manifestam favoravelmente à regular tramitação da referida emenda ao substitutivo do projeto no plenário dessa Casa Legislativa. Parecer final à emenda número 5 ao substitutivo ao projeto de lei 4439/2020. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Versa o parecer sobre a emenda número 5, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Jorge Andrade, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Joel Carlos de Almeida, que altera o artigo 3º, inciso 8º, do substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de cães e gatos em estabelecimentos comerciais no âmbito do município e dá outras providências. Voto dos relatores. Diante do exposto, a emenda parece adaptar a proteção dos animais e de seus compradores, prevendo o fornecimento do cartão de vacinação, razões pelas quais não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade na emenda e opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, por seus membros infracinados,
votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa da emenda número 5 ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Dessa forma, essas comissões, no que lhes compete examinar, se manifestam favoravelmente à regular tramitação da referida emenda ao substitutivo do projeto no plenário dessa Casa Legislativa. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Parecer final a emenda número 6 ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Versa o parecer sobre a emenda número 6, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Jorge Andrade, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Joel Carlos de Almeida, que altera o artigo 3º, inciso 9º, do substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de cães e gatos em estabelecimentos comerciais no âmbito do município e da outras providências. Voto dos relatores. Compulsando a emenda, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Resultado da votação dos pareceres dos relatores. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, por seus membros infra-assinados, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa da emenda número 6, ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Dessa forma, essas comissões, no que lhes compete examinar, se manifestam favoravelmente à regular tramitação da referida emenda ao substitutivo do projeto no plenário dessa Casa Legislativa. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Parecer final a emenda número 7, ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Versa o parecer sobre a emenda número 7, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Jorge Andrade, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Joel Carlos de Almeida, que altera o artigo 8º do substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de cães e gatos em estabelecimentos comerciais no âmbito do município e da outras providências. Voto dos relatores. Compulsando a emenda, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as regras regimentais. Resultado da votação dos pareceres dos relatores. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, por seus membros infra-assinados, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa da emenda número 7 ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Dessa forma, essas comissões, no que lhes compete examinar, se manifestam favoravelmente à regular tramitação da referida emenda ao substitutivo do projeto no plenário dessa Casa Legislativa. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Parecer final a emenda número 8 ao substitutivo ao projeto de lei 4439/2020. Verso o parecer sobre a emenda número 8, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Jorge Andrade, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Joel Carlos de Almeida, que altera o artigo 3º, inciso 3º, do substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de cães e gatos em estabelecimentos comerciais no âmbito do município e da outras providências.
Voto dos relatores. Diante do exposto, salvo melhor juízo, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade, ilegalidade e ou financeiro orçamentário que pudesse macular a emenda ao substitutivo ao projeto de lei em questão, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, por seus membros infra-assinados, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa da emenda número 8 ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Dessa forma, essas comissões, no que lhes compete examinar, se manifestam favoravelmente à regular tramitação da referida emenda ao substitutivo do projeto no plenário dessa Casa Legislativa. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Parecer final à emenda número 9 ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Versa o parecer sobre a emenda número 9, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Jorge Andrade, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Joel Carlos de Almeida, que altera o artigo 14 do substitutivo ao parecer do projeto de lei número 4439/2020, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de cães e gatos em estabelecimentos comerciais no âmbito do município e dá outras providências. Voto dos relatores. Diante do exposto, salvo melhor juízo, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular a emenda ao substitutivo ao projeto de lei em questão, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as regras, as normas regimentais. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, por seus membros infra-assinados, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa da emenda número 9 ao substitutivo ao projeto de lei número 4439/2020. Dessa forma, essas comissões, no que lhes compete examinar, se manifestam favoravelmente à regular tramitação da referida emenda ao substitutivo do projeto no plenário dessa Casa Legislativa. Comissão Especial. Parecer final ao projeto de decreto legislativo número 492. De autoria do vereador Wilson Batista Paiva, submete-se à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de decreto legislativo de número 492, que pretende dar a denominação de José Isaac de Sales, Zé Cachoeira, à estrada municipal do bairro Pedra Preta, a partir da rodovia Itajubá-Lorena, quilômetro 8, com extensão de 2,5 km nesse município. Voto do relator. Assim, o projeto de decreto legislativo número 492, que pretende dar denominação de José Isaac de Sales, Zé Cachoeira, a estrada municipal do bairro Pedra Preta, a partir da rodovia Itajubá-Lorena, quilômetro 8, com extensão de 2,5 km, obedece aos requisitos constantes na Lei número 2782 de 2010, atendendo ainda aos parâmetros da Lei Orgânica do Município e regimento interno da Casa, fazendo presente os pressupostos necessários para a sua regular tramitação e votação em plenário. Resultado da votação do parecer do relator. A comissão especial vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e quanto ao mérito do projeto de decreto legislativo número 492. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto de decreto legislativo no plenário dessa Casa Legislativa. Comissão especial, parecer final ao projeto de decreto legislativo número 493, de autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina,
submete-se à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de decreto legislativo de número 493, que pretende dar denominação de Marco Aurélio Xavier Chiaradia, engenheiro civil, à rua projetada 3, localizada no loteamento Sítio Califórnia, no bairro Capitinga, nesse município. Voto do relator. Diante do exposto, sendo aceita a sugestão para que os dizeres engenheiro civil sejam decotados da placa denominativa, o presente projeto de decreto legislativo obedece aos requisitos constantes na Lei nº 2782 de 2010, atendendo ainda aos parâmetros da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Casa, fazendo presente os pressupostos necessários para a sua regular tramitação e votação em plenário. Resultado da votação do parecer do relator. A comissão especial vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e quanto ao mérito do projeto de decreto legislativo número 493. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto de decreto legislativo no plenário dessa Casa Legislativa. Encerrados os pareceres, senhor presidente. Perfeito, obrigado. Em único turno de discussão e votação nominal. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de saber quando foi feita as reuniões para discutir o parecer das emendas desse substitutivo ao projeto de lei 4439, porque eu faço parte da comissão e eu não recebi o convite, então eu gostaria de saber quando foi essa reunião. Obrigada. Perfeito, eu vou procurar informação e trago resposta. Emenda 01 ao projeto de resolução número 1016 de 2020. O assunto da nova redação ao artigo 1º do projeto de resolução número 1016 de 2020. Autoria: vereador Renato Nascimento de Moraes, vereador Cléber Davi, vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, vereador Marcos Pereira de Paula, vereador Fabrício Oliveira Machado, vereador Jorge Andrade, vereador José Vladimir dos Santos e vereador Wilson Batista Paiva. Em discussão, a palavra o líder Renato Moraes. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite a todos, vereadora Mônica, público que nos acompanha. Eu posso falar em nome dos demais signatários dessa proposta de emenda ao projeto de resolução 1016. A proposta foi trazida a esse plenário por alguns colegas vereadores e foi apresentado aqui pelo vereador Cléber Davi. Para que todos saibam do que se trata, a proposta inicial é de fazer uma alteração no regimento interno dessa casa, concedendo a um vereador autor de um requerimento ou a um de seus signatários a possibilidade de argumentar e apresentar o seu requerimento ao plenário, fazendo uso de 3 minutos durante a sessão ordinária. Eu considero a proposta muito importante, até para que haja um esclarecimento para o público que acompanha a reunião pelas suas transmissões, para que entenda do que está sendo proposto pelo requerimento. A proposta, então, colocada nesta emenda dos demais vereadores é de se permitir que não apenas o autor ou signatário desses requerimentos façam uso desses 3 minutos, mas também conceder 3 minutos facultado a cada vereador em plenário para que haja
uma discussão democrática, importante para a propositura dos requerimentos que são trazidos a esse plenário. Uma coisa é preciso ficar claro, que essa alteração vai refletir somente no próximo mandato, então os 11 vereadores que virão terão a oportunidade então de apresentar os seus requerimentos e ser discutido por todo o plenário, cada vereador fazendo uso facultado de 3 minutos durante a fala. Me parece, senhor presidente, e acredito que os vereadores aqui vão concordar com isso, que é uma forma democrática de se argumentar e de se trazer os requerimentos para esse plenário. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em discussão, em votação nominal. Votação nominal da emenda 01 do projeto de resolução 1016 de 2020. Vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador José Maria Silva. Sim. Vereador José Roberto Floriano está ausente. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Está ausente do plenário. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. E vereador Wilson do Povo. Sim. Aprovado com a ausência do Zé Pequeno e da Mônica Chaves. O projeto está aprovado com a ausência do vereador José Roberto Floriano e a vereadora Mônica Chaves. Projeto de decreto legislativo número 489 de 2020. O assunto denomina-se Luiz Mauro Ribeiro Alves, a quadra de esporte localizada na rua Oswaldo Cruz, bairro Varginha, e de outras providências. Autoria, vereador Jorge Andrade, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, aos companheiros, ao povo que nos assiste. Essa homenagem a gente propôs, senhor presidente, caros vereadores, a Luiz Mauro Ribeiro Alves, carinhosamente chamado de Jujuba. Desde a infância, nasceu em 20 de outubro de 1946, em Itajubá. É o quarto filho do casal José Antônio Alves Filho e Maria Aparecida Ribeira Alves, oriundos de Virgínia e Paraisópolis. Sua habilidade para a dança, o seu amor pelo futebol, são características sempre lembrados por amigos e parentes na roda de prosa. A paixão pela dança tornou frequentador do Clube 16 de Julho e o Nova Aurora, em cujas pistas se apresentava como leveza e maestria. Muitos o viram como centroavante, balançando as redes dos campos de Vargem. Até que machucou e se viu forçado a encerrar sua atividade de jogador. Luiz Mauro se casou com Natalina Isaia Alves. Geraram 3 filhos. Lucimara Isaia Alves, professora de Física e Matemática. Benedita Carlos, assistente social, funcionária do município. E Laura Cristina Isaia Alves, técnica em segurança, pedagoga e funcionária pública municipal. Luiz Mauro se formou no Senai como ajustador mecânico e desenho industrial, profissão que exerceu na antiga FI, Fábrica de Armas, hoje em Bel, indústria de material belga. Até a sua morte precoce em 1985, impedido de jogar, passou a arbitrar jogos de campo de vargem e quadra, principalmente na quadra esportiva
na Praça Duque de Caxias. Seu jeito amigo, alegre, participativo, sempre cercado de jovem, resultou na intenção de homenageá-lo. Essa homenagem sensibiliza profundamente a alma de sua viúva, filhos, neto, Ana Carolina Lourenço, genro, irmãos e irmãs e parentes. Confirma as palavras que gravamos em sua lápide, na busca de encontrar consolo no vazio de sua presença. A morte de um homem só acontece quando morrem todos aqueles que foram tocados por sua maneira de viver e partilhar a vida. Com esse gesto, estamos certos de que ele ainda vive em nossa memória e na memória de nossos amigos. Perfeito. O projeto... Só complementando, senhor presidente, por favor. A homenagem aos familiares de Luiz Mauro Alves, Ribeiro Alves, Jujuba, vem comunicar a todos os amigos, parentes que conviveram com ele e que o vereador Jorge Andrade, Jorjão da Saúde, apresentou o projeto de lei denominando seu nome, a quadra de esporte da Varginha, prolongamento da Praça do Caxias, o nome de Luiz Mauro Ribeiro Alves, Jujuba. Externamos aqui nosso sincero agradecimento e partilhamos com toda a nossa alegria e satisfação inerente dessa singela homenagem. Esposa, filhos, netos, genro, irmãos, irmã e parente. Senhor presidente, eu peço aos colegas que possam aprovar essa homenagem a esse cidadão varginhense que tanto fez pelo social no nosso bairro e, como foi lido aqui, gostaria do apoio de vocês para que seja essa homenagem justa ao cidadão varginhense. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação nominal. Votação nominal, projeto de decreto legislativo 489. Vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bão. Vereador José Roberto Floriano, ausente. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. De decreto legislativo está aprovado com a ausência do vereador José Roberto Floriano. Projeto de lei número 4.483 de 2020. O assunto: institui e inclui no calendário de festas do município de Itajubá o Dia Municipal da Defesa das Prerrogativas da Advocacia Itajubense e de outras providências. Autoria: vereador Fabrício de Oliveira Machado, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, a minha diretora, todos os vereadores. Primeiro, quero parabenizar o prefeito eleito, Cristian Gonçalves, e o seu vice, Nilo Baracho. A senhor presidente, parabéns também pela eleição. Nosso vereador Kenner Maia, parabéns. Nosso vereador Marcelo Kraus e todos os outros que foram eleitos. Presidente, esse projeto de lei, nobres pares, através desse projeto de lei,
e atendendo pedido do presidente da 23ª subseção da OAB de Itajubá, estamos instituindo o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Itajubense, a ser comemorada anualmente no dia 4 de julho em Itajubá, como forma de demonstrar a importância da advocacia na sociedade. A instituição da referida data comemorativa em nosso calendário popular se justifica pela incontente necessidade de enaltecer a profissão do advogado. Reitero, ainda para justificar a propositura do aludido projeto de lei, a importante e proteção das prerrogativas do advogado, visando aclarar os fatos, superar as arbitrariedades e fazer triunfar a justiça, os quais têm muitas vezes suas prerrogativas profissionais violadas por arbitrariedade. Acrescento que há várias vertentes no universo jurídico, e o que requer dos advogados determinados níveis de especialização, e através de projeto de lei conseguimos contemplar todos os membros da classe dos advogados, sem distinção, e dessa forma valorizar esses profissionais do direito que se dedicam diuturnamente ao aperfeiçoamento da justiça em nossa cidade. Ilustres colegas, a instituição desse importante dia, rendendo homenagens aos éticos, probos e honrados advogados de Itajubá, que representam o bálsamo para o sofrimento alheio e a esperança para os que receiam não só pela liberdade, senão pela própria vida, é medida que se impõe. Portanto, o objetivo dessa propositura é a valorização da advocacia do nosso município. A data essa será um dia especial no calendário oficial de eventos e festas do município. Peço a todos os pares que seja aprovado esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua ainda em discussão. Em votação nominal. Aqui está nominal. Votação nominal, projeto de lei 4483, vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador José Roberto Floriano, ausente. Vereador José Vladimir dos Santos. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. Sim. O projeto está aprovado com a ausência do vereador José Roberto Floriano. Em segundo turno de discussão e votação nominal, o projeto de resolução número 1016 de 2020, com o resultado da votação da emenda. O assunto da nova redação ao inciso 2º do artigo 151 da Resolução 979 de 2016, Regimento Interno, e de outras providências. Autoria, vereador Kleber Davi, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos e Wilson Batista Paiva. Em discussão. Vereador Kleber. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa emenda, a emenda do Renato refez essa emenda. Mas, de qualquer forma, o objetivo que me fez sugerir isso aos nobres colegas é para restabelecer a essa casa a principal função dela, que era o debate. O regimento anterior não permitia o debate por ocasião da apresentação de um requerimento, que ficou muito estranho para quem estava assistindo uma sessão da Câmara. De repente, você votava um requerimento sem ninguém saber por que o requerimento foi feito à casa. Então, o objetivo, no primeiro objetivo meu, era dar ao autor da emenda o direito dele defender o motivo que levou ele a fazer a emenda. E aquele procedimento de você apresentar um requerimento numa sessão e votar 7 dias depois, também atrasava uma informação que às vezes era urgente
e ninguém faz o requerimento se não quiser uma informação urgente para fazer o seu trabalho, e eu senti que ali havia um erro, né, na confecção da primeira proposta. Com a sugestão do vereador Renato de que todos os vereadores possam ter esse direito de uso de 3 minutos, ele expandiu o direito democrático de cada um expor a sua opinião, né? O que eu acho que deve ser tomado cuidado para a próxima gestão é de que não crie um debate sem a réplica, né? Essa é a minha preocupação, porque quando alguém explica o motivo do requerimento e não há o debate, morre o assunto, aí você é a favor ou contra. Mas quando você dá o direito de fala de 3 minutos para cada um e suscitar ali uma dúvida ao autor, pelo projeto não volta a ele o direito da réplica. Tá? De qualquer forma, eu buscava uma forma democrática da participação dos vereadores, que é o grande objetivo de uma casa legislativa, que é o debate, né? E dessa forma, com a sugestão do vereador Renato, eu aprovo também, acho que ficou até melhor a forma que eu pensava. Eu solicito a todos também o apoio e que os novos vereadores possam usar essa ferramenta para poder exercer cada vez melhor a sua função aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua ainda em discussão? Em discussão? Em votação nominal. Projeto de resolução 1016, vereador Antônio Raimundo Sante, vereador Carlos Molina, Sim. vereador Kleber Davi, Sim. vereador Fabrício Machado, vereador Joel Carlos de Almeida, Sim. vereador Jorge Andrade, vereador José Maria Bão, Sim. vereador José Roberto Floriano, ausente, vereador Vladimir Bananeiro, Sim. vereador Dr. Kenner Maia, Sim. vereador Marcelo Kraus, vereador Sargento Pereira, vereadora Mônica Chaves, vereador Renato Moraes, sim, vereador Ricardo Zambrana, vereador Wilson do Povo. Sim. Está aprovado, com a ausência do vereador José Roberto Floriano. Em segundo turno de discussão e votação simbólica, o projeto de lei 4.472 de 2020. O assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para cobrir despesas com a criação de projeto Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal de Governo e de outras providências. Autoria, prefeito, com a palavra o líder. Senhor presidente, mais uma vez eu cumprimento a todos. O projeto, nesse segundo turno, já dispensa apresentações, mas é importante para que o público que nos acompanha saiba que o projeto se trata da criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A criação desse fundo é importante para que a Secretaria Municipal de Governo possa, por meio desse fundo, usá-lo como instrumento de captação de recursos externos para promover políticas públicas em defesa da pessoa com deficiência. Por isso a importância da aprovação desse projeto. É por isso que eu quero pedir aqui mais uma vez, como nós já tivemos em primeiro turno, o apoio dos nobres colegas para a criação desse importante instrumento em defesa da pessoa com deficiência no nosso município. Obrigado, senhor presidente. O projeto está em discussão. Em votação, os vereadores que concordem em aprovar, permaneça como se encontra. O projeto está aprovado, com a ausência do plenário, o vereador José Roberto Floriano. Nós estamos chegando ao final da pauta dessa reunião, e antes disso eu gostaria de parabenizar a todas as pessoas que concorreram a essa eleição municipal, todos os candidatos, principalmente nós daqui da casa, os demais de fora, porque é uma grandeza poder participar. E todos participaram, e então eu parabenizo a todos por essa atitude. E também parabenizo aqui os vereadores que foram reeleitos. E todos vocês, eu desejo que vocês continuem sendo felizes, que Deus
ele é maior na vida de cada um de nós. A vida, ela continua, e as bênçãos de Deus que enriquece o homem. Então eu parabenizo todos. Viu, senhor presidente? Eu quero parabenizar também, né, o nosso prefeito, Christian Ribeiro, doutor Nilo, que foram eleitos. Então, parabenizar, enfim. Passaremos então ao grande expediente. Temos hoje o uso da palavra 3 vereadores. José Maria Silva. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, Sebastião Silvestre da Costa, companheiros da mesa diretora, vereadores presentes nesse momento no plenário, internautas que nos acompanham via Facebook, imprensa também que nos acompanha nesse momento. Quero aqui agradecer por ter estado nessa casa durante 8 anos, participado de 4 mesas diretoras, como eu tenho sempre recebido as mensagens via WhatsApp, via Facebook, que eu deixei um legado nessa casa. E isso jamais alguém vai apagar. Tenho certeza que combati o bom combate em todas as causas que a comunidade, que os bairros, o povo da zona rural, principalmente, os bairros mais afastados do centro da cidade, que sempre precisa que o poder público chegue para levar benfeitorias e qualidade de vida. Agradeço muito o prefeito Rodrigo Rieira, que muito contribuiu para o sucesso do meu mandato nesses 8 anos aqui nessa casa. Agradecer também o prefeito eleito, Christian Gonçalves, vice, meu companheiro, meu amigo de lutas em prol da saúde itajubense, secretário Nilo Baracho e futuro vice-prefeito da nossa cidade. Parabéns, prefeito Christian, vice-prefeito Nilo, pela vitória esmagadora nas urnas da nossa cidade. Também eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos aos meus apoiadores de campanha, que levaram meu santinho, compartilharam minha foto, falaram bem do Zé Maria Bom. Posso deixar aqui de falar do meu assessor de gabinete, Giovanni Gonçalves, também do meu companheiro Doredilson, conhecido como Negão. Muito obrigado por tudo. Vocês dois, mais do que ninguém, sabem muito bem as nossas lutas, que foram diárias. Agradeço também o excelentíssimo deputado estadual, Dr. Paulo, pelo apoio à minha campanha. Dr. Paulo, agradeço também a emenda parlamentar da ambulância para a Secretaria de Saúde,
no valor de R$90 mil. Obrigado por sua contribuição ao meu mandato. Obrigado pelas palavras de apoio. Não poderia deixar também de falar da minha família, senhor presidente. Os senhores, como vereadores, sabem que a gente deixa a família em casa esperando para o almoço, para o jantar. Um filho doente. E às vezes a gente tem que ir para outros compromissos inadiáveis. E deixamos a nossa família de lado. Minha esposa Rodinéia, meus filhos Luan, Leonardo e Vinícius. Desculpa se o seu pai falhou com vocês. Mas eu estava defendendo a causa dos itajubenses, do nosso povo que precisa. Minha mãe, minha querida mãe, que fez aniversário no sábado, sua bênção. Eu te disse que no domingo eu te daria um presente de aniversário com a minha vitória. Infelizmente ela não veio nas urnas. Mas tenho certeza que a senhora orou por mim, como boa evangélica que é. Obrigado, minha mãe. Obrigado pela sua bênção. E eu não poderia de agradecer, senhor presidente, os 493 eleitores que foram às urnas ontem e deram seu voto de confiança para mim. Nós sabemos, nesse momento de pandemia, momento difícil que o nosso país atravessa, saíram de suas casas, arriscando, por causa dessa pandemia, de pegar essa doença, que a gente não sabe onde que essa doença está. A doença está em todos os lugares. E foram honrar seus votos. Pessoas idosas, jovens, adultos, muito obrigado. Obrigado mesmo pela confiança. Fiquei entre os 20 mais votados. Sou suplente do meu partido PTB, qual eu agradeço muito o presidente Jocelyn Pedroso, doutor Antônio, o Arnaldo, meu apoiador de campanha. Agradeço muito por ter participado, de estar nesse partido do PTB. Partido que sempre fez história aqui nessa casa. Já teve deputado, já teve vice-prefeito, prefeito, vereadores. Quero agradecer aqui a população do bairro do Rebojão, que foram às urnas, o bairro que eu moro, há 28 anos. Agradecer também o bairro do Juru, Nossa Senhora Auxiliadora, onde eu nasci e me criei, que eu tenho certeza que eu fui muito bem votado nas urnas lá, senhor presidente. Então eu agradeço muito a confiança de vocês. Como diz o prefeito Rodrigo Reira, numa fala do José Alencar, nosso ex-vice-presidente da República, o importante não é ir embora. O importante é poder voltar. Muito obrigado a todos e a todas, os companheiros aqui de luta aqui nessa casa. Meu muito obrigado, meu apreço, minha consideração, porque nós temos os embates políticos aqui nessa casa. Mas saindo daqui, somos amigos. Política é passageira, mas os amigos continuam. Obrigado, vereador Vladimir, que está fazendo essa filmagem. O senhor também é conhecedor da minha luta, um grande defensor da zona rural. Perdeu muito, viu, vereador Vladimir? Sem a sua presença, sem a presença do vereador Zé Maria Bom, que conhece bem a labuta do povo da zona rural. Espero que os vereadores que vão assumir nessa casa olhem para esse povo sofrido, que faz de tudo para trazer o alimento nas nossas mesas. Agradeço a tudo e a todos. Quero deixar uma frase.
vocês podem escrever isso. É a minha hashtag na minha página do meu Facebook. O que é bom sempre volta. Muito obrigado a todos. Boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra, vereador José Vladimir dos Santos. Vai tirar? Então, não temos mais inscritos. Eu quero agradecer, então, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião ordinária. Muito obrigado e boa noite a todos.